Abre a sua Bíblia comigo. Tiago, capítulo 1. Tiago 1, a partir do verso 19. Os irmãos encontraram? Tiago 1, 19. Aqui é um chamado para quem quer fazer a vontade de Deus, para quem quer se submeter ao Rei. Diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática desta lei, não esquece o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ora comigo agora, baixa a sua cabeça, vamos clamar a Deus juntos. Santo e querido Deus, Tu a quem chamamos de Rei, está neste lugar aqui hoje, Pai. Tua presença é sem dúvida nenhuma sentida em cada coração aqui, Senhor. A Tua palavra é ouvida em cada coração aqui, ó Deus. Nós estamos lendo o que escreveu Tiago, mas certamente estamos recebendo o que inspirou o Teu Espírito. Louvado seja o nome de Jesus pela liberdade que temos de abrir esta palavra, lê-la e aplicá-la às nossas vidas. Portanto, Deus, o nosso desejo é que esta palavra nos transforme, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos num mundo onde nós temos pessoas incoerentes. Sabe o que é incoerência? É aquela incompatibilidade entre o que se fala, o que se prega e aquilo que se vive na prática. Às vezes nós somos incoerentes, professamos algo e vivemos de maneira contrária a esse algo no que dizemos crer. É ou não é verdade? Isso é algo que pega a gente de jeito, sem a gente perceber. Não sei se você já se flagrou num momento, digamos, de muita angústia, de grande ansiedade, falta de sono, noites mal dormidas, e aí você levanta e diz assim: mas espera aí, eu acabei de cantar lá na igreja que Deus é o Rei sobre a minha vida e que Ele reina, portanto era para eu estar sentindo paz, mas eu estou aqui de maneira incoerente entre aquilo que eu digo crer e aquilo que verdadeiramente acontece na minha prática cotidiana. Essa incoerência já é antiga, isso não é algo do nosso mundo não. Aproximadamente 750 anos antes de Cristo, Deus já reclamava disso com o povo. Através de Isaías capítulo 29, tem uma passagem lá no verso 13, onde o povo, durante o contexto do cativeiro babilônico, confessa o nome de Deus como seu libertador, mas vive de uma forma diferente do que professa. E então Deus usa Isaías para dizer o seguinte: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É exatamente esse contexto da incoerência, é honrar com lábios, mas o coração está distante. O coração, entenda, é o centro das nossas motivações, é a partir daqui onde brotará todas as nossas ações e iniciativas. Uma coisa é honrar a Deus com os lábios,
Outra coisa é o coração honrar de tal forma que na minha prática o nome de Jesus seja verdadeiramente honrado. E esse é um desafio. Deus reclamou disso com o povo lá na época de Isaías. Jesus Cristo reclamou sobre isso entre os escribas e fariseus. Quem lembra? Muitas vezes Jesus Cristo chama eles de hipócritas, exatamente porque estavam aparentando algo que não eram na essência. No capítulo 15 do Evangelho de Mateus, o próprio Jesus vai citar esse capítulo 29 de Isaías que eu acabei de ler, para olhar na venta dos fariseus e dizer o seguinte: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lá no Sermão do Monte, no final do Sermão do Monte, portanto capítulo 7, Jesus, depois de contar tudo aquilo e de falar das bem-aventuranças e tudo mais, ele conclui falando assim, agora existe o sensato e o insensato, o prudente e o imprudente. O prudente é aquele que, ouvindo tudo isso que eu falei até agora, coloca em prática e vive. Este prudente vai se assemelhar a um homem que constrói sua casa em cima da rocha. Vêm os ventos fortes da vida, as águas das chuvas batem, crescem os rios, e essa casa permanece porque tinha fundamento sólido. Aí ele diz, o insensato, o imprudente, é aquele que ouve tudo o que eu tenho pregado, falei o Sermão do Monte todo, gosta do que ouviu, diz amém, concorda, mas não põe em prática. Desceu do monte, cai na vida real, vive do jeito que seu coração almeja, não pondo em prática o que eu falei. Esse é o insensato. Ele também vai construir uma casa, só que esta casa será posta em cima de um alicerce arenoso. Vai bater a chuva, as águas vão subir, os ventos fortes impelem contra a casa, e grande é a sua ruína. Sensatez e insensatez, mediante o que você faz com a palavra que você ouve. Em que momento você está na sua vida? Pensa só, agora você fazendo uma reflexão pessoal. Um momento de sensatez ou de insensatez? Porque o sensato é aquele que ouve aqui todo domingo a palavra de Deus e resolve colocar essa palavra em prática. O insensato é esse que Tiago vai falar aqui, que ouve, levanta, senta, estica a mão para cima, canta louvor, diz que reina em mim, mas sai daqui e não coloca nada em prática. Ele diz, você está construindo uma casa, igual aos sensatos que também constroem. A diferença é que a tua casa está num solo arenoso, e é perigoso quando as tribulações da vida baterem à sua porta. Então esse é um texto, queridos, da maior importância, se queremos levar vidas sérias, vidas plenas com Deus e vidas plenas de Deus. É ou não é vergonhoso quando a gente olha exemplos na televisão de alguns políticos que se dizem cristãos, mas que estão completamente sujos de falcatruas, de corrupção, de ações desumanas para com o semelhante. Aí alguém que está lá fora, no nosso ambiente de trabalho, diz assim, ih rapaz, aquele cara não é da tua igreja lá dos crentes, olha o que ele fez, Polícia Federal está em cima dele. Aí a gente fica desse tamaninho, né? Que diz assim, meu Deus, que vergonha. Por que isso é vergonhoso? Porque dói na nossa dignidade de cristãos, ver pessoas que professam o mesmo Cristo que nós, mas que vivem de maneira incoerente, vivem literalmente do jeito que o diabo gosta. Dói quando a gente vê exemplos assim, mas dói ainda mais quando a gente se olha no espelho e vê que os incoerentes também somos nós, em muitos momentos. Então, volta os teus olhos aí para o texto, porque eu queria nessa hora chamar a sua atenção. Fechou tudo aqui, meu Deus. Quero chamar a sua atenção para alguns versículos, para que a gente hoje saia com, anota isso, a cura da incoerência. A cura da incoerência. Esse é o nosso tema. E logo no versículo de número 19, olha aí para a sua Bíblia, verso 19. Tiago já vai dizer para a sua comunidade qual é uma evidência inequívoca
de uma igreja, de um grupo de pessoas que está sendo incoerente entre aquilo que crê e aquilo que vive. Ele diz no verso 19 assim: sejam prontos para ouvir, tardios para falar. Verso 26, ele também endereça um discurso para esse mesmo problema. No verso 26, ele fala que o cristão precisa aprender a refrear a sua língua. Parece que para o público a quem Tiago está escrevendo, havia um problema de fofoca, de disse-me-disse, de conversinha, de leve trás. Sabe aquele ditado antigo? Minha mãe dizia muito isso, que Deus nos deu 2 ouvidos e uma para a gente ouvir mais do que falar. Sabedoria popular que vem da Bíblia. Quem quer viver sério com Deus, aprende a refrear a língua. Nem sempre você precisa responder a tudo, falar a tudo, comentar sobre tudo. Então ele diz, sejam tardios para falar. Pela insistência de Tiago nesta mensagem, parece que havia um problema dentro desta comunidade. Ele escreve aqui, o destinatário da carta são as 12 tribos de Israel espalhadas pelo mundo. O que ele quer dizer com isso? Que ele está escrevendo essa carta para judeus que se converteram ao cristianismo, mas que muito provavelmente por causa da crescente perseguição se espalharam, é o movimento chamado de diáspora. Então ele escreve para esses cristãos judaicos da diáspora, e parece-me que havia um quê de incoerência nestas comunidades, porque tinha muito falatório desnecessário. Às vezes a palavra certa é essa, fofoca. Gente que gosta de falar demais sobre a vida do outro, está vivendo uma incoerência. E veja como isso é fácil de entender. Por que é incoerência? Porque Jesus Cristo nos diz que nós temos que amar o nosso próximo. E às vezes o que sai da nossa boca a respeito do próximo não ama, fere, macula a imagem. É ou não é verdade, irmãos? Falar da vida alheia é um atestado de que você não está amando a vida alheia. E isso é incoerência, porque quando você está aqui e eu disser o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, aí você diz amém, como quem diz assim seja, concordo. Mas aí chegar e passar para frente uma conversinha é incompatível com o que você disse amém, para o que você deu glória a Deus. E aí a carta continua, e ele então mostra no verso 21, qual é a realidade dentro da qual esta incoerência existe. Verso 21 nos diz assim, ó, portanto livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Olha só, irmãos, daquela porta para fora, o mundo não vai ser agradável com você. Eu digo daquela porta para fora, por quê? Porque da porta para dentro, isso aqui é um ambiente de carinho, de amor mútuo, é um ambiente onde nós temos liberdade de dizer assim, ó, vira para quem está do teu lado e diz, Deus te abençoe, seja bem-vindo, a paz do Senhor. A gente se confraterniza, a gente louva o mesmo Deus, nós temos um terreno em comum aqui, que é o amor cristão. Mas a grande verdade é que o mundo lá fora não alisa sobre nós. E o texto está dizendo isso, quando fala assim, ó, o que prevalece é a impureza moral e a maldade. No mundo em que nós vivemos, um mundo marcado por incoerências, o que prevalece é a impureza moral, a perversidade, a maldade, os valores distorcidos, de ponta cabeça. É isso que prevalece. E é por causa dessa realidade do mundo aí fora, que Tiago continua logo no mesmo verso 21, dizendo, portanto, se o que prevalece é a impureza moral e a maldade, ele continua e fala assim, ó, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. O que é isso? É você olhar para a sua realidade e dizer, rapaz, a selva aqui fora é de pedra. A selva aqui é selva, como quem diz. O mundão não alisa. Está só esperando uma oportunidade de me dar uma rasteira,
de me seduzir para dentro dos seus valores, mas o que é que me faz estar de pé e brilhar a luz de Cristo nesse ambiente onde o que prevalece é a impureza moral e a maldade? O que é? É a palavra de Deus implantada em nossos corações. Só que aí a gente encontra um outro problema grande. E eu não vou dizer por todos vocês, mas eu sei que tem gente que se acostuma a só abrir a Bíblia dia de domingo. O pastor chega aqui na frente e diz assim, ó, vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 1. Aí o cara vai lá, tira poeira, né, para sua semana fechada. Aí vai, abre, sim, ó, é mesmo, Tiago. O cara procura Tiago lá no Velho Testamento. Estou exagerando, né, isso não acontece não, acontece? Não, espero que não, hein. Pelo amor de Deus, vamos fazer 22 anos como igreja, não é possível que você já não tenha aprendido que a palavra de Deus é o chão em cima da qual a tua vida se apoia. E ele diz, o ambiente da incoerência do mundo em que nós vivemos, prevalecem duas coisas, impureza moral, valores distorcidos e maldade. O homem entregue a si mesmo, fora dos padrões de Deus, ele é perverso. E esse mundo competitivo que a gente vive, parece que amplifica esta perversidade. Como é que você vai sobreviver lá dentro? É botando a faca nos dentes, trincando e partindo para cima? Cuidado, porque se você for na tua própria força, é muito provável que você perca. A gente vai, é com isso aqui, implantado, o termo que ele usa é implante, implantado em nossos corações. Eu fiz um desafio aqui para o Ministério de Louvor, que eu me lembre, eu também estendi isso para a igreja, que era chegarmos até o mês de aniversário, agora abril, e terminarmos o mês de abril tendo lido todo o Novo Testamento. Só o Novo Testamento. Desafio, queridos. É um desafio que nós vamos crescer e vamos lembrar que esta palavra é para ser implantada nos nossos corações. É assim que a gente vive no mundão onde Deus nos colocou. Amém? Verso 22, o texto continua. Olha para mim, por favor, no verso 22. Sejam o quê? Praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Então, primeiro, quem apenas ouve e não pratica, vive uma espécie de auto-engano. Auto-engano, olha o que é que significa. Ele está pensando que engana quem? A Deus? Crente de boca, que não vive na prática? A palavra diz, meu amigo, você não engana a Deus não, você está enganando é a si próprio. E aí a comparação seguinte, ela é ainda mais forte, no verso 23 e 24, quando diz que este que está se enganando, fazendo, na verdade, apenas ouvindo a palavra, mas não fazendo com que essa palavra vive prática, o texto diz que ele é semelhante a um homem que se olha no espelho e que depois que sai, esquece do que viu. Deixa eu explicar para você essa ilustração, porque ela é muito forte, ela é muito importante. Quando nós lemos a palavra, ou quando você senta aí e ouve a palavra, ela faz surgir assim, vamos ser criativos aqui, tá? É como se ela fizesse surgir aqui do chão um grande espelho. E o reflexo seu que você vê nesse espelho da palavra, é diferente do reflexo que você vê no espelho lá da sua casa. O espelho lá da sua casa, você olha e aí você se acha bonito e tal. O reflexo da palavra de Deus, ele vai te mostrar umas ruguinhas, umas espinhas, uns cravos, uns negócios que a palavra vai chegar e vai dizer, tem que arrancar isso. Não pode continuar com isso. Isso é falha moral. Isso é fruto do mundo perverso que te influenciou e você caiu. Quando ouvimos a palavra, esse espelho vem e nos confronta conosco mesmos e nós somos colocados diante da necessidade de mudança. Se você, a partir desta visão autoconfrontadora,
põe a palavra em prática, o que vai acontecer? Mudança de vida, transformação verdadeira. Amém? Só que ele está falando que quem ouve e não pratica é semelhante a este homem que foi se olhar no espelho, viu a ruguinha, olhou e disse, puxa, tem que consertar aquilo, né? Só que ele sai, vai para casa e não bota nada em prática, e ele esquece da ruga. O texto diz aqui, não lembra mais do que viu. E aquela falha, aquela dificuldade, aquilo que precisava ajeitar, vai acompanhá-lo por tempos e tempos, porque ele esqueceu do que viu. Isso acontece, gente, todas as vezes que nós queremos ouvir, ouvir e ouvir, mas não colocamos em prática. E aí o tempo passa, e o tempo passa e passa, e num determinado dia você se pergunta, mas por que as coisas não mudam? Por que a vida não muda? Porque quem ouve e não pratica, esquece que tem que mudar. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos faça praticantes desta palavra. Amém? Para começar a concluir, agora sim, Tiago começa a nos apresentar a cura da incoerência. Como é que a gente traz vida nova para uma postura incoerente? Então ele começa no verso 27, dizendo assim, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Imaculada significa literalmente sem mancha, sem erros, sem mácula, né? A religião pura e imaculada que Deus, o Pai, quer é essa, 2 pontos. Aí o que vem depois precisa contar com a tua máxima atenção, porque ele vai dizer aqui qual é então a cura para essa nossa tendência a sermos incoerentes, incompatíveis entre aquilo que a gente professa e aquilo que a gente vive. Então, primeiro, ele diz apenas 2 coisas, são simples, mas extremamente profundas. A primeira marca desta espiritualidade imaculada que Deus quer é essa aqui, Cadê? Aqui. Quando ele diz assim, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Ah, pastor, quer dizer então que basta ser bonzinho, fazer boas obras, basta a gente ajudar o pobre. Não é só isso que o texto está dizendo, o texto está dizendo algo muito mais profundo. Quem eram órfãos e viúvas nesta sociedade do século I, na antiguidade como um todo? Eram pessoas desprovidas de cuidado, de assistência. Você lembra que nós estamos falando aqui de uma sociedade patriarcal, que significa em que a figura paterna, ela é quem oferece sustento físico, material, emocional, educacional, profissional. Os filhos que permanecessem na casa dos pais iriam herdar a profissão dos pais. Então, um órfão é alguém que não tem mais nem pai nem mãe para dar este direcionamento de vida. É a imagem do desamparo. A viúva, semelhantemente, perdeu aquele que cuidava dela. Quem vai cuidar dela agora? É a imagem do desamparo. Isto comove o coração de Deus. Se você ler a Bíblia toda com cuidado, você vai ver que em diversos textos do Antigo e do Novo Testamento, Deus fala sobre a nossa responsabilidade com os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, dentro dessa mesma lógica. Por que Deus tem cuidado com estes? Porque estes estão desamparados. O Salmo 68, verso 5, que nós lemos aqui no início, diz explicitamente isso. Ele fala assim, Pai de órfãos e defensor das viúvas é o Senhor nosso Deus. Salmo 68, 5. Com isso, o que Tiago está dizendo é o seguinte: a religião pura e imaculada que Deus quer é aquela que se preocupa com as preocupações de Deus. Deus tem um carinho, um zelo e um cuidado especial com os desamparados. O meu carinho, o meu zelo e o meu cuidado especial precisa ser com aquilo que é caro aos olhos do Senhor. Em outras palavras, no meu coração precisa doer
aquilo que faz doer o coração de Deus. As minhas prioridades precisam ser as prioridades de Deus. Amém, irmãos? Não se trata apenas de ajudar o pobre, você percebeu, né? Sabe, isso daqui fala quem é você, quem somos nós, que tipo de cristianismo a gente vive. Falo isso porque quem teve o desprazer de acompanhar nas mídias, algumas semanas atrás, o assassinato brutal, a pedradas e pauladas, daquele ser humano que fez uma escolha de vida homossexual, se tornou travesti e assumiu para si um codinome de Dandara. Quem soube do caso, soube que esta pessoa morreu a pauladas e pedradas, em alguma periferia aqui da cidade. E assim, eu não vou dizer de todos, porque obviamente eu estaria julgando e portanto em pecado, mas eu posso apostar que alguns evangélicos olharam e pensaram, este é o fim que leva alguém que escolhe uma vida promíscua. Posso dizer isso, querido, sem medo de estar julgando, porque nós temos ouvido muito de uma postura extremamente religiosa, legalista e moralista no meio cristão, que olha para as pessoas e os seus pecados e fica só esperando o sarrafo de Deus cair na cabeça. E quando eu vi, na verdade, eu comecei a assistir, mas não aguentei, o vídeo deste assassinato brutal, tolamente eu fui clicar o play lá, quando eu vi o que era, me deu náusea, e eu me fiz a seguinte pergunta: Pai, isto certamente parte o teu coração, e deveria partir o coração da tua igreja. A religião pura e imaculada que Deus espera de nós, para curar a incoerência, é que no nosso coração doa aquilo que faz doer o coração de Deus. Sabe o que é que faz doer o coração de Deus? Pecado. Meu e seu pecado. Eu falei aqui do assassinato brutal e bárbaro do travesti, e aí isso remete a situação para um extremo que você jamais vai tocar. É muito brutal, nós somos pessoas civilizadas. Mas o que também adoece e machuca o coração de Deus, tanto quanto o assassinato brutal, é o adultério, é o roubo, é o pecado, é a mentira, é a desobediência dos filhos para com seus pais. Isto magoa o coração de Deus Pai e precisa magoar o seu também. No Sermão do Monte, Jesus Cristo disse: bem-aventurados aqueles que choram. E o John Stott foi genial quando ele percebeu, um teólogo inglês, chora por quê? Porque está triste? Sim, porque ele percebe a dor do seu próprio pecado. Bem-aventurados aqueles que ainda são sensíveis para a dor que o pecado causa no nosso próprio coração. Quando o pecado não dói mais, queridos, nos tornamos insensíveis. Parece que a mente cauteriza. E enquanto o coração de Deus dói, o seu vai levando para frente como se nada estivesse acontecendo. Isto é incoerência. Mas a religião que agrada a Deus e que cura a nós desta incoerência é quando refazemos nossos corações mediante o arrependimento e dizemos: Deus, tem misericórdia da minha vida e passa a doer em mim aquilo que dói em ti. Cuidar de órfãos e viúvas é isso. Mas o segundo ponto deste verso, o final do verso 27, é quando ele fala sobre nos livrarmos dos valores do mundo. Na verdade é exatamente isso aqui, ó: não se deixar corromper pelos valores do mundo. Nós estamos aqui dentro, repito, um espaço seguro, um espaço de amor, portanto confortável. Aí a gente vai lá para fora, onde o desvio moral, a maldade, a malignidade, a perversidade imperam, prevalecem. Lá fora, valores culturais serão implantados na nossa mente. Aí já sabemos que o que é que nos cura lá fora, o que é que nos coloca seguros lá fora, é a palavra de Deus implantada no nosso coração.
Então ele termina dizendo: este é o tipo de cristão que o Pai quer. É este cristão que não se deixa corromper pelos valores do mundo. Os valores lá de fora, de cobiça, de ganância desenfreada, de olhar cobiçoso, os valores lá de fora não podem corromper o meu coração, não podem tomar conta da minha vida. Quem disse isso melhor do que todo mundo foi o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12. Não se conformem com os padrões deste século. Conformar-se significa exatamente assumir a forma comum. Não assuma a mesma forma dos padrões deste século, dos valores dessa cultura, mas ao contrário, vivam, transformem-se pela renovação das vossas mentes. Esta é a religião que vence a incoerência, e é isso que Deus espera de nós. Amém, queridos? Então guarda agora no seu coração 3 coisas. Primeiro, quem vence a incoerência e passa a querer e desejar viver aquilo que prega, praticar aquilo em que acredita, se torna um servo. Aprende a servir o próximo. Aprende a amar, porque amor se concretiza no serviço. Quem é incoerente quer viver para servir apenas a si próprio. É ou não é verdade? A coerência de colocar em prática a palavra de Jesus que diz: ame o teu irmão e o sirva, seja uma bênção na vida dele, faz de você uma pessoa mais serva. 2, segundo lugar, viver vida coerente na prática daquilo que você crê, faz de você alguém que tem fome e sede de Deus, intimidade. Não dá para deixar o tempo passar e continuar a mesma coisa. Você quer cada vez conhecer mais a Deus, se aprofundar na sua palavra, se aprofundar nos dons do seu Espírito. Você quer ter cada vez mais intimidade com Ele. Quem crê diz amém. Colocar na prática aquilo que você acredita e lê aqui, precisa fazer de você alguém mais íntimo. Então, primeiro, faz de você alguém mais servo, faz de você alguém mais íntimo. E em terceiro lugar, faz de você alguém mais focado. Focado em quê, pastor? Focado no meu trabalho, nas minhas metas, etc. Também, em segundo lugar, focado na missão que Deus tem para a sua igreja como um todo. Uma vez, muito tempo atrás, eu estava conversando com um irmão sobre como a nossa missão se materializa, se concretiza no ambiente de trabalho. Como Deus espera que a gente viva a prática do que crê lá no ambiente de trabalho, e isso muda as relações com funcionários, com patrões, isso muda a nossa relação com dinheiro, com lucro, com ganância e etc. Ainda que às vezes ser coerente com aquilo que a gente acredita dentro do ambiente do trabalho nos traga até alguma perda, o que não seria ruim. E a pessoa então na época, eu entendi porque era recém-convertida, mas a pessoa chegou e disse assim: não, pastor, peraí, igreja é igreja, negócios à parte. Igreja, trabalho é outra coisa. E na verdade é exatamente o oposto. Igreja e trabalho é a mesma coisa, porque eu preciso ser a mesma pessoa que é coerente dentro e fora da igreja, dentro e fora do meu trabalho. Amém, queridos? Então ser coerente exige de mim esta postura focada. Deus tem um chamado para a minha vida, um chamado para fazer diferença no mundo ao meu redor, para exalar o bom perfume de Cristo lá no ambiente do meu trabalho. Deus não quer que eu seja aquele cristão altamente cheio de desempenho religioso dentro da igreja, mas acuado, reservado e cheio de segredinhos no ambiente do trabalho. Não! Se é para ser coerente, sejamos
dentro e fora da igreja, dentro e fora do trabalho. Eu inclusive costumo dizer que é errado falar a diferença entre vida secular e vida espiritual. Porque na minha vida secular eu sou médico. Não, na minha vida espiritual eu sou diácono. Na verdade, se você considerar à luz do que eu estou colocando aqui para você, não existe vida secular e vida cristã. Existe vida, ponto. O que eu sou com Cristo tem que ser o mesmo, dentro e fora da igreja. Que Deus te capacite para isso, que Deus te dê ousadia, te fortaleça, e que você deixe a infantilidade da incoerência, a incoerência infantil. Dizer que acredita numa coisa, mas viver completamente na contramão do que diz crer. Que o Senhor faça de mim e de você, que o Senhor faça de nós uma comunidade coerente, porque apenas os coerentes serão usados para transformar o mundo ao nosso redor. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.